Estamos de volta com o Alpha Channel News e vamos direto à entrevista com o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT. Ciro Gomes é advogado, professor universitário. Aos 25 anos, iniciou a carreira pública. Foi deputado estadual pelo Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula. Seu último mandato político foi de deputado federal. Em 2018, concorreu à presidência da República, ocupando o terceiro lugar com cerca de 13 milhões e meio de votos. Agora, em 2022, Ciro Gomes é pré-candidato à presidência pelo PDT, partido do qual é vice-presidente. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigado a você. A gente pensou em abordar 4 tópicos que a gente considerou mais oportunos e eu penso em iniciar pela economia. A gente vem aí de 2 anos praticamente de pandemia, a economia estagnada, não que a gente possa colocar tudo na conta da pandemia, né? Já está estagnada há muitos anos, até inclusive anterior a esse governo. Mas qual seria o seu projeto para dar uma alavancada, melhorar a economia no país? A palavra projeto é a mais importante que está na sua pergunta e está na minha resposta. O Brasil não tem projeto para nada. Ninguém sabe para onde estamos indo em ciência, em tecnologia, em educação, em infraestrutura. Não temos absolutamente plano nenhum, porque a decadência política brasileira produziu esse desastre. E é importante que a gente tenha clareza da causa da crise, da extensão da crise, da renitência dessa crise no tempo e da profundidade, sem o que demagogia, conversa fiada, picanha e cerveja, anticomunismo, que são aí as resumos da tal polarização despolitizada e odienta entre Lula e Bolsonaro, muito longe vão passar da nossa inteligência. Você corretamente colocou, o Brasil, entre 2010 e 2021, são 11 anos, pela primeira vez em 120 anos, cresceu 0. Portanto, retomar o crescimento é a primeira tarefa. Por que o Brasil não cresce? O Brasil não cresce no curto prazo por 4 motores absolutamente enguiçados que começa a ser a solução que eu proponho ao país. Primeiro, o explosivo endividamento das famílias. 78 de cada 100 famílias brasileiras estão no limite máximo de endividamento histórico no Brasil. Como os juros são os mais exorbitantes do mundo, e essa é uma causa ancestral da crise econômica renitente no Brasil, 65 milhões de brasileiros estão inadimplidos no SPC. E não há quem os faça sair disso sem uma política pública que apoie um esforço de renegociação. Não é negócio de dar dinheiro para ninguém, nem perdoar a dívida de ninguém, mas é reestruturar a dívida dessas famílias através de um programa que nós já fazemos no Ceará, em que o governo mediano consegue descontar 90% do valor médio dessa dívida e os 10% remanescentes você pode refinanciar mediante uma adesão a um curso vamos dizer, de educação financeira, para que as pessoas não reincidam nessa inadimplência. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica sabem fazer isso, é apenas necessário que eles saiam do cartel de bancos privados onde eles estão para cumprir essa política pública. O mesmo para as empresas. Nesse momento, 6 milhões de empresas estão inadimplentes no Serasa, que é a antecedência da falência. Se nós colocarmos 3 empregos por empresa, nós estamos falando de 18 milhões de empregos que estão com a faca no pescoço no Brasil. Nós temos como tirar ali 30, 40 bilhões de dólares das nossas reservas cambiais e fazer um fundo de reciclagem desse endividamento mediante também um plano de reinvestimento e de formalização de uma relação de trabalho. Também está bem pensado, eu quero apenas resumir para você. O terceiro movimento, e aquele que é mais urgente, é de retomada de 14 mil obras públicas. Dizia o Lord Keynes que em tempos de depressão econômica, e é do que se trata, os governos deveriam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para esse mesmo povo tapar esse buraco. Querendo com essa figura, né, dizer do papel essencial que os Estados nacionais têm, historicamente e hoje também no mundo inteiro, né, de apoiar o esforço de saída do capitalismo das crises recessivas ou depressivas, como é o caso da brasileira. No caso brasileiro, 14 mil obras já licitadas, já licenciadas, que é uma via crucis para a gente licitar uma obra no Brasil, tanto são as burocracias e incidentes, como também para o licenciamento ambiental. Retomá-la significa gerar empregos rápidos num setor que a densa mão de obra de baixa qualificação, que é o drama da periferia do Brasil. Exatamente. A construção civil não exige grande sofisticação e não importa nenhum insumo do estrangeiro. Para isso eu preciso dizer de onde vem o dinheiro. E eu tenho aqui um conjunto de propostas claras que anunciam um fundo de infraestrutura de 3 trilhões de reais em 10 anos. São 300 bilhões de reais por ano,
que eu vou tirar de alguns lugares que são só em linha com as melhores práticas internacionais e com coisas que a literatura recomenda e que o Brasil não pratica. Por exemplo, renúncias fiscais de 350 bilhões por ano. Se eu corto meros 20%, eu arrecado 70 bilhões de reais. E por aí eu mostro como a gente pode fazer. E por fim, nós precisamos fazer um esforço acelerado de reindustrialização do país. Por onde é que nós podemos começar a reindustrialização do país? Por aqueles mecanismos onde o dinheiro já está ouvindo a conversa, que é o mais difícil. Por exemplo, o Complexo Industrial da Saúde. A pandemia revelou aquilo que eu tenho tentado há 10 anos mostrar para o povo brasileiro. Não é? A dependência crítica que o Brasil gerou de coisas que vêm do estrangeiro. O Complexo Industrial da Saúde, só para você ter uma ideia, o governo federal importa 17 bilhões de dólares antes da pandemia, financiando empregos na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos. 80% disso é patente vencida, que você com os institutos tecnológicos, as universidades, você pode incubar empresas de jovens empreendedores, porque a compra governamental garante o fluxo de mercado para começo de conversa. E isso é protegido no nosso status na Organização Mundial do Comércio. O Complexo Industrial do Agronegócio, agora também a tragédia está nos mostrando. A guerra da Ucrânia, da Rússia, né, na Ucrânia, sim, revela a dependência da maior agricultura do mundo, tropical, que é a nossa, compra 80% dos seus adubos do estrangeiro. Sabe, não faz sentido isso. Nenhum sentido. Eu fui visitar a AgriShow, 100% daquelas máquinas extraordinárias importadas do estrangeiro. Pode até ser montadas aqui, mas são importadas do estrangeiro. Então é preciso entrar numa dinâmica de política industrial para verticalizar o máximo possível naqueles setores onde a gente já está gastando dinheiro para gerar empregos e oportunidade de animação da atividade econômica no Brasil. Acredito que se mexer nesses 4 motores, o Brasil encerra a depressão econômica. Perfeito. Vamos aproveitar então e falar um pouquinho sobre saúde também. O senhor acabou citando aí o setor da saúde, que também foi muito afetado agora durante a pandemia. Quais seriam as suas propostas para essa área? Me apresentando, eu também fui secretário de saúde. As pessoas perguntam, quando foi? Mas eu fui secretário de saúde também. Em Fortaleza? No Ceará, secretário do Estado, porque havia ali uma crise muito grave e precisavam de um administrador experimentado que fizesse as coisas acontecerem. E normalmente nas crises é a mim que me chamam. Foi assim lá atrás com o Plano Real, foi assim no escândalo do Mensalão, no governo do Lula. Então sou homem treinado para as crises. Então veja, a saúde brasileira está muito bem pensada, generosamente, naquilo que é idealizado no SUS. Só que o SUS está a meio caminho e depois de 30, 40 anos de experiência vitoriosa, porque considerando, né, a tragédia do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vi, morando em Boston, quando eu fui visit scholar na Law School de Harvard, né, eu vi uma pessoa que eu corri para acudir com a fratura exposta aqui na perna, quando as pessoas diziam, call the 911, call the 911. E a pessoa dizia, não, não, não. E eu não entendia por que a pessoa no chão, com a perna quebrada, não queria que chamasse a ambulância. Porque lá, se chamar a ambulância, é paga. Custa entre $1.500 e $2.000 só o traslado de um atropelado no meio da rua. No caso brasileiro, nós temos essa generosidade, pelo menos na promessa, de um sistema universal, aberto a todos, em qualquer nível de complexidade e sem ônus para ninguém. Claro que a distância entre essa promessa e a realidade é muito grande. Mas ainda assim, é preciso entender o que está faltando no SUS. E o que está faltando no SUS é um choque de gerência e o aperfeiçoamento do financiamento. O que é o choque de gerência? Hoje você não tem prêmio e punição para nada. Então você vê, por exemplo, a direita mais conservadora descuidou da oferta de médicos para a saúde da família. Aí vem a esquerda petista e tem uma solução brilhante, põe muitas aspas e ironia nisso. Qual é? Trazer de Cuba os médicos para um país como o Brasil. Tenha paciência. Que isso tem um efeito de curto prazo, que ilude as pessoas, como se fosse uma boa providência. Mas eu penso de outra forma. Eu penso que é preciso, nessa questão da gestão, entrar numa grande dinâmica de criar uma carreira de Estado, de medicina, da família. Isso envolve um processo de qualificação desse equipamento, porque hoje as escolas de medicina estão preparando especialistas muito precocemente, praticamente não há mais o generalista, o clínico geral, como algumas especialidades, pediatria tem uma demanda reprimida no Brasil. Não é? Então você tem que fazer isso, organizar as residências, compatibilizá-las, e para isso é criar carreira de Estado. O promotor não começa lá na pequena cidade do interior, Tupã, Marília, Lorena, e vem crescendo até chegar na capital.
E assim eu acho que nós temos que criar com os médicos, que é o meu entendimento com as entidades que organizam a medicina. Amanhã até tem uma reunião, mais uma vez, com o corpo de médicos que me ajuda a pensar essas coisas. E a questão do financiamento. Eu já lhe disse que o Brasil, de forma imprudente, destruiu a sua indústria como um todo, mas especialmente destruiu a indústria do complexo da saúde. Próteses, sabe, todos os fármacos, todos os químicos, bengala, cama de hospital, cadeira de roda, tudo importado. E, portanto, os custos de oferta da medicina brasileira são globais. Então, assim, quanto é que custa você fazer um bom atendimento traumatológico na Inglaterra, onde tem um sistema parecido com o Brasil? Acredita, é o mesmo custo no Brasil. Porque tudo é importado globalmente, os preços são iguais. E o financiamento brasileiro está 1/8 do financiamento britânico. Entendi. É preciso sanear sob o ponto de vista de gestão, porque há muito desperdício, muita roubalheira, enfim, isso é preciso fazer, mas é preciso considerar a necessidade de estruturar um financiamento para preservar a ideia generosa de que todo mundo deve ter direito a uma saúde pública, universal, gratuita, em qualquer nível de complexidade e sem condicionamento. Pois é, e a educação, né? O senhor que tem carreira acadêmica, qual seria um país tão desigual, tão grande em dimensões como é o Brasil, como que a gente pode melhorar a educação do país? Eu lhe ofereço o exemplo prático do meu estado, porque promessa de político deve ser inconfiável, não por preconceito, mas é porque é uma tendência de todos minimizarem os problemas e relativizarem as dificuldades dos adversários e prometer que vão ser o salvador da pátria. Sim. Eu, entretanto, gosto de oferecer o meu exemplo prático. Eu já fui prefeito, já fui governador. E hoje, sabe qual é o melhor IDEB do Brasil, que é o Índice de Avaliação da Educação Pública no ensino básico? É o Ceará. E no Ceará começa na minha cidade, que tem um IDEB já do ano 2030. O que nós fizemos ali? É uma questão de envolver todos os aspectos do processo educacional. Capacitação do magistério, o que supõe remuneração minimamente decente, gestão escolar. Isso tem que ser uma carreira de Estado. Nós criamos uma carreira de Estado, não pode mais ser uma coisa de amadores ou porque o diretor é um amigo dos professores. Tem que ser uma coisa importante, qualificar, treinar. Avaliação individualizada por aluno, porque o maior fator de evasão escolar é a perda da série ano. A criança ou o adolescente vai perdendo o ano. E aí os demagogos do Brasil inventaram a promoção automática. Isso é um crime absoluto, mas também deixar o aluno começa a ficar colega de crianças com menor idade e fica muito impossível, quase humilhante, e abandona. Por fim, nosso último tópico seria a segurança, né? A gente observa no país inteiro crise na polícia, no Nordeste, o senhor pode acompanhar mais de perto também. Como que a gente pode resolver essa questão, melhorar a segurança no país? Você tem que entender a causa do problema da violência generalizada, sem o que não há solução, e depois separar deste imenso latifúndio de problema socioeconômico, cultural, não é? O que é que cabe de fato à polícia, porque nós estamos cobrando da polícia uma solução para um problema que é muito mais grave e complexo. Vou te dar um exemplo prático, né? Quando o Lula tomou posse no Brasil, nós tínhamos 280 mil pessoas como população prisional. 280 mil pessoas. E o Lula, não duvido de boa fé, mas sem entender absolutamente nada, recebeu uma pressão dos americanos naquela data e copiou a legislação de repressão às drogas dos americanos. Sabe o que aconteceu? A população carcerária brasileira saiu de 280 mil para 1.200.000 pessoas, entre presos e mandados de prisão em aberto. Quem são essas pessoas? São os políticos bandidos? São os narcotraficantes importantes? Não, não. Tudo jovem negro pobre das periferias que tiveram por primeiro e único crime para justificar ir virar população provisional, serem soldados, aviões do tráfico. Não são inocentes, são aviões, eles chamam no jargão da periferia. Sim. Aviões são pequenas quantidades que inclusive o grande banditismo dá em holocausto para a polícia fazer de conta que está cumprindo a tarefa dela de reprimir. Então essa meninada não cometeu nenhuma violência, mas na primeira noite que entra no presídio, ou se filia a uma facção criminosa, ou morre ou vai ser serviciado. Reprimir crime no Brasil virou invadir favela, desconsiderando tudo que há de contradição, porque a favela é a esmagadora maioria de gente trabalhadora. Sem dúvida. E aí lá tome bala perdida e gente morrendo e não sei o que e tal. Não é assim. Sabe como é que a América do Norte, né, nos filmes dos anos 60, dos anos 70, até dos anos 80, Nova York, o Bronx, o Harlem, era um paraíso de violência bárbara. E acabou.
Como foi? Foi com aparato? Não, não foi com aparato, foi com inteligência policial, tecnologia. Ciro, a gente vai terminar agora, eu não posso deixar de te perguntar. Fique tranquilo. O senhor já concorreu outras vezes Sim. à presidência da República, mas o que ainda te motiva? Então, assim, por que em 2022 pode ser diferente? O que o senhor acredita que pode ser diferente? Amor, paixão. Quem me olha falando no Brasil, vê o meu olho brilhar, meu coração palpita. E eu a esse amor, a essa paixão, eu dei a minha vida. Eu sou um homem muito feliz, muito realizado, 4 livros publicados, 3 filhos do primeiro casamento, um filhinho novo, 2 netos, sabe? Meu último livro agora vendeu 200 e tantos mil exemplares num país que não lê. Sou um homem realizado, um homem de classe média com todos os confortos, enfim, mas assim, eu não me conformo de saber que o Brasil pode ser muito diferente do que está aí. E eu tenho essa convicção, eu posso fazer a diferença. Mas o senhor sabe também que não se governa sozinho, o senhor sabe melhor do que eu. Claro. Como o senhor vai fazer para dialogar com essas pessoas, tanto os que já estão eleitos, quanto os que vão vir, muitos dos quais até o senhor critica? Essa pergunta é chave para a gente entender concretamente que o Brasil não pode continuar repetindo o modelo de governança política que está aí, porque esse modelo é a certeza da crise. O Collor governou desse jeito, foi cassado. O Fernando Henrique governou desse jeito, nunca mais ganhou a eleição nacional, nem ele, nem o PSDB. O Lula governou desse jeito, foi bater na cadeia. A Dilma governou desse jeito, foi cassada. Olha aqui, sem exceção. O Michel Temer governou desse jeito, foi bater na cadeia. E o Bolsonaro está governando com essa mesma gente e está desmoralizado. O que é que eu proponho? Proponho primeiro, como eu tentei fazer aqui hoje, que a eleição não seja uma disputa de Chico, Maria contra Manel, mas de ideias. Estabelecer na eleição um plebiscito programático sobre ideias. Por quê? É prático isso. Parece poesia, mas não é prático. Se eu me elejo, depois das críticas que eu vou receber, do embate que eu vou receber, eu me elejo eu e as minhas ideias. E os políticos respeitam isso. Segundo, propor nos 6 primeiros meses. É uma hora mágica. O presidente recém-eleito praticamente tem poderes imperiais, doentios até no Brasil, se você não souber manipular esse poder. Como os candidatos não tinham proposta, não tem projeto, não tem compreensão do Brasil, da redemocratização para cá, é só dar a mão para a boca e tal, não tem essa proposta, essa reforma. O Fernando Henrique teve o Brasil na mão. Passou o seu tempo, o senhor quer dizer. Pronto, então, os 6 primeiros meses eu proponho o que está escrito num livro. Eu vou propor, vou dar detalhes, como é que faz. Eu quis resumir aqui, apesar de ter falado muito, mas eu tenho um estudo escrito, de onde é que vem o dinheiro, quanto custa, papapá e tal. Se eu escapo, eu proponho nos 6 primeiros meses. E aí você vai ser o quê? Eu vou impor de goela para baixo? Não. Eu não quero ser imperador do Brasil. Eu quero ser apenas um servidor do povo brasileiro na presidência da República. Portanto, eu vou negociar. Bom, você, meu irmão que está nos ouvindo, se for me eleger, por favor, dê valor ao seu voto para deputado e senador. Porque quem foi eleito pelo povo é com esta gente que eu vou negociar. O que é que eu prometo? Eu vou negociar o que eu me comprometi na campanha, apresentando o Projeto Nacional de Desenvolvimento com começo, meio e fim, e vou negociar as claras, ao invés de ser na ideia do toma lá da cá, da roubalheira, me dá um pedaço, propina, etc., que é o que deu nessa tragédia sistemática brasileira. Mas eu vou alargar a interlocução. Eu vou fazer um novo desenho do Pacto Federativo, que é o que é? Um grande acordo com os governadores e prefeitos, porque hoje a federação está quebrada. 23 dos 27 estados brasileiros estão ilíquidos. E eu tenho um projeto para transformar, por exemplo, a dívida de São Paulo leva entre 12% e 15% da receita corrente de São Paulo todo mês para Brasília. Eu vou trocar com o governador de São Paulo, ficar aí 10%, 12%, até os 15%, dependendo do êxito da reforma, em troca de um projeto de investimento em que ele entre na dinâmica de atacado da gente negociar a reforma do país. Vai ser proposta num pacote orgânico sozinha nos 6 primeiros meses. E chave da minha proposta, está na Constituição. Persistir o impasse entre o que eu me comprometi de fazer e estou fazendo. Os 6 primeiros meses para não perder tempo. Eu abro mão da minha reeleição. Eu acho que a reeleição tem atrapalhado, muitos políticos não confessam, mas todo político acaba atrapalhando o governante local, porque, seja o prefeito, o governador ou o presidente, porque se ele acertar a mão, ele está reeleito 8 anos. E eles não falam isso, mas sabotam completamente, sabotam todos, não é ideológico isso, é pragmático. Então eu abro mão, em troca da reforma, da minha própria reeleição e acabo com essa impertinência na vida brasileira. Persistiu, entretanto, depois de toda essa negociação, o impasse, eu vou mandar votar a reforma direta ao plebiscito popular. Perfeito. Aí eu acabo com o toma lá da cá e a roubalheira, que acaba servindo do presidente da República só de testa de ferro desse pacto que destruiu o PT, por exemplo. Tá certo. Muito obrigado, candidato. Obrigado a você. Obrigado pela presença aqui nos estúdios do Alpha Channel News.